Questão Enem 2019, uma questão sobre eclipse. Muito interessante. Vamos analisar a leitura da questão. A figura mostra, de forma esquemática, uma representação comum em diversos livros e textos sobre eclipses. Apenas analisando essa figura, um estudante pode concluir que os eclipses podem ocorrer 2 vezes a cada volta completa da Lua em torno da Terra. Apesar da figura levar a essa percepção, algumas informações adicionais são necessárias para se concluir que nem o eclipse solar nem o lunar ocorrem com tal periodicidade. A periodicidade dos eclipses é diferente da possível percepção do estudante, ocorre em razão de... Agora você dá uma parada no vídeo, dá uma lida na questão, lê as alternativas, analisa o desenho e escolhe a sua resposta. Bom, o que esse desenho, que é uma representação comum, nos induz ou nos faz pensar? Bom, isso aqui, essas linhas estão representando o Sol, né? Então o Sol estaria aqui emitindo essas luzes aí representadas por esses raios. O que nos induz a pensar é que o Sol, a Lua e a Terra, esses 3 astros estão no mesmo plano o tempo todo. Se isso ocorresse, de fato, existem 2 posições que a Lua teria em relação ao seu giro em torno da Terra que nos induziria a pensar em eclipse. Uma seria essa aqui, quando a luz do Sol, a Lua estaria impedindo que a parte da luz do Sol chegasse de uma forma total nesse pontozinho aqui, talvez. Então aqui a gente teria um eclipse total do Sol. A Lua, quando completasse meia volta, vamos dizer assim, chegasse do outro lado, aqui a Terra que estaria atrapalhando a luz do Sol. Então aqui a gente teria o eclipse solar. Então, se Sol, Lua e Terra estivessem no mesmo plano, realmente nós teríamos 2 posições possíveis de ocorrer eclipse. Nessa posição aqui um eclipse do Sol e nessa aqui um eclipse da Lua. Vamos ver essas 2 posições com um pouquinho mais de detalhe. Vamos olhar aqui. Aqui um pouco fora de escala, mas a gente tem o Sol, a Lua e a Terra. Tem a luz proveniente do Sol, né, passando aqui pela Lua. E nesse ponto aqui, ó, você está vendo que não ia chegar a luz nenhuma, sombra, né? Então nesse ponto aqui, as pessoas da Terra que estivessem aqui não iriam ver o Sol, né? Em outros pontos sim, mas aqui não. Aqui seria eclipse total do Sol. Quando a Lua desce, ou estivesse numa outra posição, diametralmente oposta, né, que seria essa posição aqui abaixo agora, a Terra que está entre o Sol e a Lua, e existe uma posição da Lua, que é essa que está aqui, que estaria totalmente na sombra, e aqui nós teríamos um eclipse lunar. Bom, isso se fosse aqui realmente, né, nessas 2 posições, você vê que elas já estão alinhadas, Sol, Terra e Lua estão alinhados. Mas vamos ver uma outra figura com um outro tipo de detalhe. Essa figura aí, que vai na descrição do vídeo vai aparecer o link, é uma figura que merece depois, para quem gosta de astronomia, parar e analisar com muito cuidado cada posição dessa. Aqui eu vou ter que ser um pouco mais rápido. Então vamos lá. Aqui, vamos analisar essa posição aqui. Antes, eu só queria falar uma coisa. Esse retângulo maior aqui, com esse círculo aqui, estão no mesmo plano. Esse aqui é o plano de órbita da Terra. Esses outros planos aqui, que tem metade cinza e outra metade não, é o plano de órbita da Lua. O que quer mostrar é o seguinte: o plano de órbita da Terra não coincide com o plano de órbita da Lua. Tá? São 2 coisas, eles têm uma certa inclinação entre eles. Muito bem. Se você olhar, por exemplo, nessa posição aqui, fica parecendo que a Terra, a Lua e o Sol estão numa mesma linha reta. Eles podem até estar no mesmo plano, né? Porque 3 pontos determinam um plano, mas não estão na mesma linha reta. Então, nesse caso aqui, não tem como ter um eclipse nessa configuração. O que acontece aqui é o seguinte: o Sol, nessa posição aqui, ó, o Sol ilumina a Lua, essa fase da Lua, essa face da Lua, né? Só que a Terra está aqui, nós estamos aqui, o Sol também está iluminando a Terra. E essa parte de trás da Lua a gente não vê. Então, nessa configuração aqui, está chamada Lua Nova. Quem está na Terra não enxerga isso aí. Muito bem. Opa. Nessa posição aqui, ao contrário, olha só. Já aqui o que acontece? Nessa posição aqui é a lua cheia. Como o Sol ilumina a Lua, sabe? Quem estiver aqui vai olhar para a Lua e vai ver a sua Lua sendo iluminada, embora seja de noite aqui. Muito bem. Então a gente pode dar quando a Terra tiver uma volta com meia volta, que estiver do outro lado, a situação semelhante, a análise semelhante é válida, tanto para uma posição quanto para outra.
Agora vamos olhar essas duas posições aqui. Eu vou analisar só uma, mas seria bom analisar as duas. Aqui mostra tanto a eclipse da Lua quanto o Sol, como é que elas ocorrem. Aqui está a Terra. Quando a Lua estiver nesse ponto aqui, ou no ponto de trás, Terra, Lua e Sol realmente estão no mesmo alinhamento. Então, quando a Lua estiver entre a Terra e o Sol, nós temos um eclipse do Sol, porque a Lua está para o Sol. Quando for a Terra que estiver entre a Lua e o Sol, aí nós temos um eclipse da Lua. Por que isso ocorre? Porque o plano de órbita da Lua não coincide com o plano de órbita da Terra. Então agora nós podemos voltar lá para a nossa figura original. Acho que agora sim a gente pode responder, né? Por que essa percepção, qual é a informação adicional que a gente tinha que ter para concluir que isso aí não ocorre? Os planos de órbita da Terra e da Lua serem diferentes. É isso aí. Muito obrigado. Despedindo. Olho nos estudos. Sorrisinho alegre. Sejam felizes. Muito obrigado.